Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Mônica Serra e aqui no meu canal eu ajudo empresários e funcionários a dominarem os números de qualquer empresa. Sou formada em contabilidade, já trabalho com consultoria empresarial e treinamento desde 2005 e no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre as formas de constituição de empresas mais comuns que existem, para que você possa fazer um comparativo e conhecer um pouco sobre essas formas de constituição e a diferença entre elas. Se inscreve aqui no meu canal, tem um convite para te fazer antes, tá? Se inscreve aqui no meu canal, ativa as notificações para que você possa receber um aviso todas as vezes que a gente subir vídeo novo. Bom vídeo! Vou falar de 7. Primeira forma de constituição de empresa com finalidade lucrativa, né? Seria uma sociedade empresária limitada. E o que é uma sociedade empresária limitada? É um tipo de empresa cujo negócio é composto por 2 ou mais sócios e por isso explica o seu nome, é uma sociedade empresária limitada. E por que empresária? Porque desenvolve uma atividade econômica e empresarial. A responsabilidade de uma sociedade limitada, ela é limitada ao capital social. O patrimônio do sócio não se confunde com o patrimônio da empresa, o patrimônio da pessoa física e da pessoa jurídica são separados. O nome empresarial, ou seja, a denominação, o nome dessa empresa, ele pode ser tanto o nome dos sócios, como pode ser um nome diferente do nome dos sócios. E existe um contrato entre as partes. Então, é feito um contrato entre os sócios, 2 ou mais, onde são estipuladas algumas coisas, o objeto social dessa empresa, quais são as atividades que ela vai desenvolver, quem vai administrar a empresa, quem que é responsável por isso ou por aquilo, como vai ser a distribuição de lucros, como é que vai ser a retirada de prolabore, enfim. No contrato social, tudo isso é descrito e esse contrato social ele é registrado na junta comercial da cidade onde essa empresa está sendo aberta, né? Não tem limite de funcionários nem valor determinado para pagamento de salário. Vai de acordo com o que a empresa tem condições de pagar, ok? Então, essa é uma sociedade empresarial ou empresária limitada. Nós temos também o empresário individual. Quem é o empresário individual? É uma pessoa que resolve empreender sozinho, ele não tem sócio, e ele vai na junta comercial e abre apenas a empresa fazendo o preenchimento de uma ficha de requerimento de empresário, que chama. Então, não tem contrato social quando a empresa é um empresário individual. Ele tem apenas essa ficha de empresário onde a pessoa física e a pessoa jurídica elas se confundem. Então, a responsabilidade de um empresário individual, que é uma empresa de uma única pessoa, ela é ilimitada. A pessoa física se confunde com a pessoa jurídica. Como eu falei, não tem contrato social, ela tem somente uma ficha de requerimento de empresário, não tem limite de funcionários também, nem pagamento fixo de salário, vai de acordo com o piso da categoria e de acordo com o que a empresa tem condições e capacidade de pagar. E essa ficha de requerimento de empresário, ela também é registrada na junta comercial da cidade, ok? Existe uma outra forma de constituir uma empresa através de uma empresa individual de responsabilidade limitada, a chamada EIRELI. Mônica, qual é a diferença do empresário individual para uma EIRELI? Ambos só tem uma pessoa como dono da empresa. A diferença é que no empresário individual, a pessoa física e a jurídica elas se confundem. Então, a responsabilidade da pessoa física ela é ilimitada. Na EIRELI existe não é um contrato social, é um ato constitutivo. É uma espécie de contrato social. Nesse ato constitutivo vai estar dizendo como é que aquela empresa vai trabalhar, qual é o objeto social, endereço, razão social, nome de fantasia e assim por diante. Essa empresa ela tem um capital social que ele é determinado, então para abrir uma EIRELI tem que integralizar o capital de 100 salários mínimos. Mônica, o que é isso integralizar? É o seguinte, quando você abre uma empresa que você faz um contrato social, no caso de uma sociedade limitada, que a gente já falou agora, e quando você descreve lá na ficha de empresário qual é o capital social da empresa, esse capital ele é subscrito, ou seja, ele foi escrito nesse documento. O que é um capital subscrito? É onde eu estou dizendo quanto eu vou entregar para a empresa. Eu posso entregar imediatamente na abertura da empresa, ou eu posso entregar em data futura. Eu posso entregar aos poucos, por isso que existem
contrato e outros documentos para dizer, inclusive, como você vai entregar o capital social da empresa. O fato é que um empresário individual de responsabilidade limitada, ou seja, a EIRELI, na constituição de uma EIRELI está falando, na legislação está falando que a EIRELI tem que abrir com um capital social de 100 salários mínimos da época da abertura, e esse capital social tem que ser integralizado 100% no ato da abertura da empresa. Então, eu não posso abrir empresa com um capital social subscrito não integralizado. No caso da EIRELI, eu tenho que abrir a empresa com um capital social subscrito e integralizado, ok? Então, não tem sócio, é apenas uma pessoa, só que responsabilidade limitada ao capital social. Só pode ter uma empresa nessa modalidade, então eu não posso ter duas EIRELIs, né, no meu CPF, vinculada ao meu CPF. A pessoa jurídica e a pessoa física, elas são separadas. Pode usar como o nome da empresa o nome completo da pessoa, o nome abreviado, ou então um outro nome que chama denominação empresarial, que eu posso usar como o nome de fantasia, que algumas pessoas chamam nome de fantasia. O fato é que no final do nome tem que ter a palavra EIRELI. Quando tem a palavra EIRELI, eu já sei que essa empresa foi constituída com um capital social de 100 salários mínimos da época da Constituição e que ele foi 100% integralizado no ato da Constituição, ok? Então, como eu falei, não tem contrato social, ela tem um ato constitutivo, não tem limite de funcionários e a EIRELI também é registrada na junta comercial. Então, nós falamos até agora de 3 tipos de constituição de empresas. E a gente fala de empresa, são CNPJs aqui, com atividades empresariais. E o que é uma atividade empresarial? União de pessoas utilizando recursos com finalidade de exploração de um determinado ramo de atividade, com finalidade lucrativa. É isso. Nós temos também a sociedade limitada unipessoal. E o que é a sociedade limitada unipessoal? É um tipo de sociedade que surgiu por uma necessidade das pessoas que empreendiam. E por que surgiu essa necessidade? Porque nós falamos do empresário individual, da sociedade limitada e falamos da EIRELI. Antigamente só tinha empresário individual e sociedade limitada. A dificuldade era que se uma pessoa ela é sozinha e ela queria empreender no passado, ela só poderia empreender como empresário individual. Se ela quisesse empreender de outra forma, ela teria que ter sociedade com mais uma pessoa. E qual é a dificuldade disso? Porque o empresário individual, a responsabilidade do CPF, da pessoa física, ela é ilimitada. Se confunde com uma pessoa jurídica. E as pessoas não estavam confortáveis em empreender dessa forma. Elas queriam uma limitação entre pessoa física e pessoa jurídica. Mas para haver essa limitação, ela precisava constituir uma sociedade limitada com um sócio. Então a gente vê muitas empresas onde tem um sócio com a participação alta, outro sócio com a participação baixa. Então, para resolver esse problema, foi criada a EIRELI. A EIRELI veio para a pessoa poder abrir uma empresa sozinha, sem ter que contratar uma sociedade com outra pessoa e ter uma empresa sozinho com responsabilidade limitada. Só que a EIRELI também apresentou uma dificuldade, que é ter 100 salários mínimos na data da constituição da empresa. Isso é uma dificuldade porque para eu abrir uma empresa com 100 salários mínimos, na minha pessoa física, eu tenho que ter condições, na minha declaração de imposto de renda pessoa física, eu tenho que ter condições de ter 100 salários mínimos sobrando para abrir essa empresa. Porque na EIRELI, o capital social ele é integralizado no ato da Constituição. Então, existia essa dificuldade. Então, como existia essa dificuldade para as pessoas empreenderem, foi feita uma nova modalidade, uma nova forma de se constituir empresas. E essa nova forma chama-se Sociedade Limitada Unipessoal. Então, a Sociedade Limitada Unipessoal é semelhante a uma sociedade limitada. Ela desenvolve uma atividade empresarial, mas não há exigência de capital social mínimo, como no caso da EIRELI. Enquanto a EIRELI precisa de 100 salários mínimos para ser constituída, a Sociedade Limitada Unipessoal ela não tem essa limitação de no mínimo 100 salários mínimos. Então, eu posso constituir com o capital que eu quiser. Também só tem um sócio igual a EIRELI. A pessoa física e a jurídica são separadas, elas não se confundem, como no caso do empresário individual. Pode ter, agora, qual é a diferença da EIRELI para a Sociedade Limitada Unipessoal? Enquanto a EIRELI eu só posso ter uma EIRELI no meu CPF,
a sociedade limitada unipessoal, eu posso ter mais de uma. Então, é a possibilidade de você fazer várias empresas com atividades distintas, todas elas vinculadas ao seu CPF. O nome da empresa terá que ser o nome do sócio, seguido da palavra limitada. Esse nome do sócio pode ser por extenso, abreviado. Essa sociedade limitada unipessoal, ao contrário da EIRELI, a EIRELI tem um ato constitutivo, a sociedade limitada unipessoal tem um contrato social. Não tem limite de funcionário, ela pode ter quantos funcionários ela puder pagar e pagar o salário que ela tiver condição também. E esse contrato tem que ser registrado na junta comercial da cidade a qual essa empresa está sendo aberta. Então, nós já entendemos aí a sociedade empresária limitada, que são 2 pessoas ou mais, o empresário individual, empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI, e a sociedade limitada unipessoal, são 3 formas de constituir empresas como uma única pessoa, cada uma das 3 com as suas particularidades. Então, eu tenho, recapitulando, empresário individual com responsabilidade da pessoa física e jurídica se confundindo, limite de capital social livre, pode ter quantos funcionários quiser, não tem contrato social, só tem uma ficha de requerimento de empresário registrado na junta comercial da cidade. Empresário individual de responsabilidade limitada, que é a EIRELI, tem a obrigatoriedade de 100 salários mínimos para a constituição da empresa, não tem contrato social nem ficha de requerimento, tem um ato constitutivo, que também é registrado na junta comercial, e ele pode ter quantos funcionários quiser e puder pagar, também ganhando o salário que puder pagar, né? E temos a limitada unipessoal, que é uma empresa de uma pessoa só, onde a pessoa física e a jurídica são separadas e existe um contrato social que é registrado na junta comercial, não tem obrigatoriedade de capital social mínimo, ele pode registrar o capital social que quiser, pode ter quantos funcionários quiser e puder pagar, ganhando o salário que puder pagar também, ok? Nós vamos agora para uma outra modalidade, que é o microempreendedor individual. É uma outra forma de constituir uma empresa de uma única pessoa, só que existem muitas particularidades no microempreendedor individual. E quais são essas particularidades do microempreendedor individual, Mônica? É o seguinte, até o número da constituição é igual ao do empresário individual. Por quê? Porque o microempreendedor individual é um tipo de empresário individual onde a responsabilidade da pessoa física ela se confunde com a responsabilidade da pessoa jurídica. Não há distinção entre pessoa física e jurídica. É uma empresa individual que desenvolve uma atividade econômica de um determinado ramo de atividade com finalidade lucrativa. Não tem um contrato social, não tem um ato constitutivo e não tem um requerimento de empresário. O que existe para o microempreendedor individual é um certificado de condição de microempreendedor individual que substitui o contrato social. Esse certificado de condição de microempreendedor individual ele é feito no portal do empreendedor.gov.br. Então, é um autosserviço, a própria pessoa pode entrar na internet e abrir a sua empresa, o seu CNPJ, só que existem cuidados que precisam ser tomados para que você não venha ter problema. Existe muita fala por aí dizendo que o microempreendedor individual é muito simples, ele é simples na forma de constituição, bem mais simples do que outros tipos de empresa, mas tem que ser tomado cuidado também e tem outras coisas que envolvem a abertura de um microempreendedor individual, ok? O propósito desse tópico não é a gente esgotar esse assunto, como eu falei, é só para você ter um panorama e para se situar e identificar que tipo de empresa é a empresa que você trabalha. Aí tem uma diferença, o microempreendedor individual só pode ter um funcionário ganhando um salário mínimo ou piso da categoria. Mônica, o que é piso da categoria? Todos os funcionários, todas as atividades funcionais, elas são organizadas em classe. E essas classes são organizadas em sindicato. E os sindicatos, então nós temos sindicatos que representam a classe dos funcionários e nós temos sindicatos que representam a classe empresarial. Os dois sindicatos se conversam, geram um acordo coletivo, uma convenção coletiva, onde existe uma forma de se relacionar empregado e empregador. Então, normalmente, as convenções coletivas, os acordos coletivos, eles dizem que o salário mínimo daquela categoria é de tantos reais. E, geralmente, o salário mínimo pode ser que ele não seja o mínimo do governo, que é aquele que no começo do ano o governo diz, como o que nós temos agora, que é R$ 1.045. Então,
o salário mínimo do governo é R$ 1.045, mas pode ser que o salário mínimo da categoria do funcionário que o microempreendedor individual está contratando não seja R$ 1.045, então ele tem que cumprir o piso da categoria, ok? O microempreendedor individual tem limite de faturamento, ele só pode faturar até 81 mil por ano, pro rata. O único que é isso, pro rata, é porque é 81 mil por ano se ele tiver aberto desde janeiro até dezembro. Se ele abrir em junho, por exemplo, ele vai ter aberto durante o ano junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Ele tem 7 meses aberto naquele ano. Então, ele tem que fazer a seguinte conta. Ele tem que pegar 81 mil, dividir por 12, dá 6.750, e multiplicar por 7. Então, no ano que ele abriu, ele só pode faturar 47.250. Por isso que a gente fala que é 81 mil por ano pro rata. E é registrado diretamente no portal do empreendedor, não tem registro na junta comercial. Então, essas são as 4 formas de constituir empresa de uma única pessoa. Outro detalhe, o microempreendedor individual, ele não pode abrir empresa de qualquer atividade. Existe uma lista de atividades onde o microempreendedor individual pode se enquadrar. Então, tem que analisar se a pessoa não tem participação em outro CNPJ, aquela que está abrindo microempreendedor individual, se ela está contratando somente um funcionário e se esse um funcionário vai ganhar um PIS da categoria ou então um salário mínimo, e se ela vai faturar 81 mil por ano ou pro rata, e se ela vai exercer atividade dentro do rol de atividades que são permitidas para o microempreendedor individual, ok? Então, nós temos essas 4 formas de constituição de empresa de forma individual. Nós temos ainda a sociedade anônima. E o que é uma sociedade anônima? Sociedade anônima a gente também conhece como companhia. Ela pode ser de capital aberto ou capital fechado. Então, ela não tem um contrato social, ela tem uma ata de constituição e conselho, ou então um estatuto social, onde é registrado na junta comercial da cidade a qual ela foi aberta. Como eu falei, ela pode ser de capital aberto ou capital fechado. Esse capital é dividido em ações e essas ações podem ser comercializadas na Bolsa de Valores. Então, quando a empresa é de capital social aberto, quer dizer que as ações são negociadas em Bolsa de Valores. Quando ela é de capital social fechado, as ações não são negociadas na Bolsa de Valores. Então, as ações serem negociadas na Bolsa de Valores é uma forma de captação de recursos. Então, tem empresa que abre sociedade anônima de capital aberto para captar recurso no mercado financeiro. Ao invés de estar captando em instituições financeiras através de empréstimos e financiamentos, capta através da abertura do capital social na Bolsa de Valores. Ok? A responsabilidade já não é mais chamado de sócio, mas é chamado de acionista. Ela é limitada ao capital individual subscrito e não integralizado. Então, eu compro uma ação de uma empresa. Se eu não integralizar, eu sou responsável até o limite da integralização por aquela ação daquela empresa, caso aquela empresa tenha algum problema. Ok? E ainda temos uma outra forma de constituição, que são as sociedades simples. A sociedade simples, ela não é uma sociedade empresária, porque ela não desenvolve uma atividade empresarial. Uma sociedade simples é similar a uma sociedade limitada em termos de abertura, porque ela tem contrato social e ela precisa de formalização nos órgãos. Então, ela se caracteriza por ter 2 ou mais pessoas que se juntam para exercer uma determinada atividade que ela não é empresarial, é uma atividade intelectual. Por exemplo, vamos supor que eu tenho vários advogados que se juntam para abrir um escritório e fazem isso por meio de um contrato de sociedade simples, onde eles fazem os termos da relação de trabalho entre eles e depois registram no cartório de registro de notas da cidade onde essa empresa está sendo constituída. Essa sociedade está sendo constituída. Então, ela não tem a finalidade de empresa, embora ela tenha algumas características na parte de gestão de uma empresa. Por quê? Porque ela também tem finalidade lucrativa. A sociedade simples é uma associação de pessoas para desenvolvimento de uma atividade intelectual não empresarial. Porque a empresarial remete a desenvolvimento de um ramo de atividade
com finalidade lucrativa. Mas todas essas que estão elencadas aí no quadro têm finalidade lucrativa. Então, compreender a diferença entre as formas de constituição das empresas. Como eu falei, esse vídeo não é para esgotar esse tema, é só para você ter uma ideia de que isso existe, para você verificar que tipo de empresa, como foi constituída a empresa que você trabalha, para que você possa ajustar a gestão financeira ao tipo de empresa, ao modelo de negócio, ao regime tributário, ok? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Gostou do vídeo? Aprendeu bastante coisa? Então, se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para receber aviso todas as vezes que a gente subir novo, me acompanha nas redes sociais e coloca teus comentários aqui embaixo para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e distribua para mais pessoas. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!